Que bom que você está aqui nesse culto, como é bom adorar o Senhor junto contigo, como é bom estarmos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e obviamente isso se manifesta com a presença do povo de Deus, né? Esse culto já me abençoou muito e eu percebo que na maioria das vezes o culto muito nos abençoa conforme está o nosso coração. Então cada canção que foi cantada, se você prestou atenção na letra e se entregou em cada um deles, Deus já derramou muito em seu coração. Aquilo que nós ouvimos também sobre o que Deus tem feito por meio da família do Lindelvan, o que Deus tem feito nas missões, a oração do nosso presbítero, que encaixa com o que a gente vai falar aqui hoje, porque fala sobre essa visão que a gente tem das coisas lá do alto, da expectativa que a gente tem de encontrar com o Senhor e entender que essa vida que nós levamos aqui é uma vida de peregrinos, ou seja, aqui não é o lugar que a gente enfinca a nossa estaca e diz, pronto, aqui é o céu. Não é isso. A gente vive como um povo sem cidadania terrena, no sentido de que a gente espera algo mais glorioso. É lógico que nós temos uma cidadania terrena, mas a gente não se apega a ela, porque a gente espera a cidadania celestial. Convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. O texto designado para hoje é 1 Pedro 2, 11, depois 1 Pedro 3, de 1 a 12. Mas, na verdade, o contexto pega desde o 2 a 11 até o 3 a 12. E eu vou ler alguns versículos só e vou fazer menção a esse contexto ao longo aqui da pregação. Então, verso 11 do capítulo 2 de Pedro diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Depois, pula para o verso de número 8, do capítulo 3. Vai para o capítulo 3, verso 8. Aqui eu estou pulando a explicação, o contexto, porque eu vou falar na mensagem, tá bom? Já vou para a conclusão. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite o que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratica o que é bom, busque a paz e empenha-se por alcançá-la. Vamos verso 12 juntos? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Senhor, nos abençoe para que a sua mensagem, a tua palavra, não seja apenas conteúdo de informação, de conhecimento, mas seja de transformação de vida. Celebramos, Deus, diante do Senhor, com o primeiro louvor desse culto, que o Senhor nos fez novas criaturas. E nós te louvamos por isso, porque foi o Senhor que mudou o nosso coração e permitiu que nós tivéssemos livre acesso a Ti. E agora, com esse acesso que nós temos ao Senhor e o Senhor ao nosso coração, derrame sobre nós, Deus, o Teu Espírito e a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. O contexto da carta de Pedro, vale sempre a pena lembrar, eles estão dispersos pela Ásia Menor, literalmente espalhados. Então, quando o apóstolo diz que eles são peregrinos e forasteiros, eles entendem muito bem o que está sendo dito. Então ele pega uma realidade que está acontecendo e diz, essa é a condição de todo crente. Mesmo eu e você, brasileiros, na nossa terra, você que cresceu, ou mora, ou se estabeleceu em Belo Horizonte, você diz, aqui que eu moro, aqui é a minha cidade, é o meu estado, é o meu país. Pois é, como crente você precisa viver como forasteiro e peregrino, como quem não tem cidadania permanente, como quem não tem como colocar suas estacas sobre esse lugar e dizer, aqui eu vou morrer. Porque nós temos uma expectativa de algo
muito superior. Não é à toa que quando Moisés vai em direção à terra de Canaã, ele tem essa compreensão. Ele não vai para o descanso que ele precisa, porque é temporário, Canaã é temporário. Ele aguarda ainda uma pátria superior, uma terra superior, um tempo superior, um descanso superior. E todo crente vive assim, nessa expectativa de Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperamos esse dia que viveremos com o Senhor para todo sempre. E isso precisa necessariamente mudar completamente a nossa maneira de viver. Porque se eu sei que esse é meu futuro, eu me preparo para ele. Se eu sei que essa é minha identidade, eu vivo com essa identidade. Então ele diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A fazer o quê? Aqui existe uma exortação, uma chamada de atenção, uma súplica, é um dizer veemente, não é apenas uma orientação. E então ele diz: como peregrinos, como quem não tem do que se apegar nessa terra, fugi, venceis, abstendes vocês das paixões carnais. Abster significa abrir mão, lutar contra, significa você fugir de toda empecilho que pode ser colocado na sua caminhada cristã. Então, você precisa, como peregrino, entender que a sua caminhada é uma caminhada de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com as suas próprias vontades. Então, aqui nesse contexto de 1 Pedro, a gente tem temas como o novo nascimento, nós temos temas como salvação, nova pessoa e novas atitudes, submissão, perseverar na fé e sofrimento. De forma que o tema da mensagem de hoje, do domingo de hoje, é perseverantes na nova vida. Esse é o tema do ano, a nossa nova vida em Cristo. E hoje é: como que eu vou perseverar nessa nova vida? Preciso saber como fazer isso. Estar na nova vida, ou a nova vida que recebemos de Deus, não ajusta tudo de forma automática em nós. Ou seja, você não se torna cristão, você não nasce de novo, você não se torna uma nova criatura e a partir daí então tudo se ajusta. Seus sentimentos errados são completamente transformados. Aquelas pulsões que você tem não tem mais. A gente sabe que não é assim. A vida cristã exige perseverança. A vida cristã exige crescimento. A vida cristã exige santificação. E nós só podemos trilhar esse caminho por causa da nova vida em Cristo. Ninguém pode moldar o seu caráter e a sua vida com os padrões de Deus apenas com força de vontade. Ah, não, eu vou me esforçar. É mais do que isso. A Bíblia diz que para que você consiga alcançar o ideal de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Somente cheio do Espírito Santo você consegue colocar isso em prática na sua vida. Então, na nossa caminhada cristã, na nossa perseverança, sempre vai ter pedras no caminho, sempre vai ter motivos para poder nos fazer desanimar. Assim como você entra numa academia, faz uma dieta, traça alguns planos para a sua vida, e se você não estiver muito bem focado, o que acontece no meio do caminho? Você para. Alguém parou com a academia ou com o exercício depois que fechou tudo? Alguns, né? Quem? Eu parei. Né? Faltou perseverança. Outros não, falaram assim: fechou, eu faço em casa. Mas outros não conseguiram. Perseverança, manter o foco. Não é uma coisa fácil, exige da gente sim uma postura, exige sim da gente um foco. Então ele diz: vocês são peregrinos, forasteiros, devem se abster, ou seja, devem se livrar, devem lutar contra as paixões carnais. E ele continua e diz: porque essas coisas fazem guerra contra a alma. Então não é uma batalha leve, é guerra. E guerra ninguém brinca. E guerra não tem frescura. E guerra a gente fica sem dormir. E guerra a gente se esforça. Em guerra a gente sente dor. Em guerra a gente passa por aflições. Temos que pensar que nós estamos nesse combate.
E esse combate é diário. Ninguém avalia ou coloca em consideração as condições de pavimentação de duas estradas se elas levam a destinos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Se você quer ir para lá, você quer ir para a padaria, que tem um caminho da padaria porque você precisa comprar pão. E lá está o caminho do açougue. O caminho do açougue é muito melhor do que o caminho da padaria, mas você quer ir para onde? Para a padaria. Se você quer ir para a padaria, adianta você falar assim, poxa, mas eu acho que eu vou pelo caminho do açougue, porque o caminho do açougue é asfaltado, e o caminho da padaria é cheio de buraco. Faz sentido? Nenhum. Não tem por que você avaliar a condição da estrada entre duas estradas se elas levam a destinos diferentes. Olha lá, é muito melhor. Olha o caminho. Tem tanta coisa boa no caminho, tem paradas melhor no caminho, tem um calçamento melhor pelo caminho, tem até pessoas, parece que mais interessantes no caminho, mas não vai levar para onde você quer. Então a vida cristã precisa ser vista nessa ótica de que você não tem muitas opções. Na verdade, você tem que entender que há apenas um caminho, apenas uma opção, e é Cristo. Cristo é o nosso caminho. A vontade, os princípios de Deus é o que nos norteia. E nós precisamos entender isso. Uma vez que entendemos isso, não tem como ficar em dúvida. E agora, para onde eu vou? Como eu vou? Bom, só existe um caminho, então eu vou por esse. Aquela porta é muito mais espaçosa, mas Jesus disse, a porta é apertada, estreito é o caminho que leva a gente para a vida eterna. Então eu preciso selecionar a estrada que vai me levar ao destino que eu quero, e não olhar para as condições da estrada, sem considerar o seu destino. Então, como crentes, nós somos peregrinos, nós temos um foco, nós temos um alvo, nós queremos chegar à morada celestial. É óbvio que essa santificação não é que te dá condições a chegar na sua morada celestial, porque a salvação é fruto exclusivo da obra de Cristo, que se dedicou a Deus como sacrifício, e por meio dele nós temos salvação. Salvação não tem a ver com o nosso esforço. Salvação tem a ver com a fé que depositamos em Cristo, porque ele foi o único que conseguiu cumprir o que tinha que ser cumprido. Adão, como filho de Deus, não conseguiu. Ele errou o caminho. E depois de Adão, ninguém acertou mais, a não ser Jesus Cristo. E por ele ter cumprido tudo, nós temos salvação em Jesus. Só que depois que essa nova vida chega em mim, transformações precisam acontecer. Então eu tenho frutos não para alcançar a salvação, mas eu tenho frutos porque a salvação já está em mim. Então eu sou uma nova árvore, eu tenho que dar novos frutos. Não pode ser mais frutos azedos, tem que ser frutos doces, gostosos, saborosos, bonitos, porque agora eu sou de Deus. Por isso ele diz, abstenham-se das paixões carnais. Elas existem? Existem. Virou crente e deixou de ter paixões? Não. Está ligado apenas à questão sexual? Também não, porque quando lê paixões carnais, talvez a primeira coisa que a gente pensa, ou a única coisa que a gente pensa, é que isso aí está ligado a sexo, a sexualidade. E não. Se a gente for ver as obras da carne, você vai ver que discussão, ira, ciúme excessivo, está tudo dentro de obras da carne. Ira, ódio. Tem gente que até fala isso, né? Estou com ódio, já ouviu? É um pecado, é uma paixão da carne. Ela fez isso comigo, mas isso não vai ficar assim. Eu vou pagar o mal com o mal. Pronto, você está manifestando a paixão da carne. Faça guerra, se abstenha, lute contra. A abstinência não é fácil, mas você tem o Espírito de Deus que te capacita a atingir esse propósito. Você não está sozinho, não é uma tentativa de autoesforço. Você tem o Espírito Santo te guiando. Você tem o Espírito Santo te sustentando e te dando condições de viver aquilo que Deus mandou você viver. Sede santos, porque eu sou santo. Então, como que nós podemos perseverar na nova vida? Como eu pulei lá para o verso de número 8,
do capítulo 3, nós temos, a partir do verso 8 aí, pelo menos 4 respostas. Mas, eu vou falar as 4, tá? Mas vou falar o contexto e depois voltar explicando cada uma das 4. Então, as 4 respostas. Como que eu posso perseverar na nova vida? Primeiro, enchendo-se do Espírito Santo. Porque ele vai dizer: sede todos de igual modo, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Isso aqui são pequenas palavras que você vai ver em outras listas no Novo Testamento falando sobre o fruto do Espírito. E depois, segundo, mortificando as paixões da carne. No verso 9, não pagando mal por mal, injúria por injúria. Há um comportamento diferente. Você mortifica a carne. Terceiro, mergulhando na nova vida, mergulhando de cabeça na nova vida. E o que é mergulhar na nova vida? É amar a vida. É de fato amar a vida. Em seguida, controlar a língua. O crente é alguém que controla a sua língua. Porque Tiago vai falar, da mesma fonte não deveria sair água amarga e água doce. A nossa língua produz coisa boa e coisa ruim. Por isso diz, controle a língua. Terceiro, dentro do mergulhando na nova vida, amar o bem e detestar o mal. E por último, mergulhando na nova vida, buscar a paz com empenho. Busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Quarto, como que eu persevero na vida, na nova vida? Confiando no Senhor. É o verso 12 que diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e o Senhor ouve as suas orações. Essa é a maneira da gente perseverar na nova vida. Eu pulei uma parte aqui da leitura, que é o capítulo 3, no verso 1. Falar sobre esse texto é um desafio muito grande no tempo em que vivemos, porque fala sobre submissão, e ao falar sobre submissão, há sempre desvios de dois lados na compreensão do que esse termo significa e como que isso se aplica. Primeiro, quero trazer para a gente uma compreensão antes de mergulhar aqui. Quando se fala de submissão, antes da gente entender que aqui está ligado apenas a uma questão de casamento, ou que o apóstolo está tratando especificamente de casamento, temos que ler na perspectiva de quem está dando exemplos. E ele está fazendo aplicações. E você vai perceber que a submissão não é algo que acontece apenas dentro de um casamento em que a mulher se submete ao seu marido, e eu vou explicar isso, que está sob a mesma missão, não é subserviência, não é ser mandada, pelo contrário, o padrão que Deus coloca é extremamente elevado e protege em muito as mulheres e os homens na sua conduta familiar. Aqui não está ligado apenas marido e mulher, está ligado e aplicado a homens e mulheres. Quem é casado e quem é solteiro. Quem é viúvo, quem é divorciado. Aqui tem palavra para todos nós. E o tema submissão é um tema que está aplicado no casamento, mas se você for ler no capítulo 2, você vai ver que submissão está aplicado às autoridades, o crente submissos às autoridades. O rei daquele tempo, Nero, era malvado, era um homem sanguinário, não tinha nenhum tipo de padrão que você falasse que cara bom. E diz, se submetam às autoridades, depois se submeta a governadores, depois se submeta aos seus senhores. E diz, aqui é escravo, tá? É o escravo se submeter ao seu senhor. Não submeta apenas ao bom, submeta-se também ao senhor mau. E depois vai falar, porque o próprio Cristo se submeteu. Se você for ver no verso 21, porquanto para isso mesmo foste, do capítulo 2, porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. Por que desse contexto? Por que desse ensino? Devemos entender que o cristianismo chega
e traz uma liberdade que ainda não se desfrutava naquele tempo. As mulheres, naquele tempo, eram completamente desprezadas em outras religiões e nos relacionamentos. Um pouco mais à frente a gente vai ver que o marido precisa dar honra às mulheres, que não era normal naquele tempo e comum naquele tempo. Alguns religiosos chegavam a dizer que as mulheres não precisavam de religião, porque elas não tinham alma. Um absurdo. E quando as mulheres eram ativas numa religião naquele tempo, muitas vezes era para servirem de sacerdotisas como prostitutas. Era aí que elas entravam. Então, quando chega o cristianismo, é a religião que elas podem abraçar e ter completa dignidade, ao ponto que você vai ver um grande número de mulheres servindo a Cristo e tendo maridos que ainda não são crentes. Aqui não se está falando que você pode casar com alguém não crente, porque a orientação da palavra de Deus é que nós temos que casar com alguém da mesma fé. Aqui é quando eles já estão casados e uma das partes se converte. E o que acontecia, na maioria das vezes, é que acontecia a conversão pela parte da mulher. E o marido ainda não tinha se convertido. No cristianismo, elas ganham liberdade, dignidade, são colocados em ponto de igualdade no que diz respeito à herança de Deus. Eu vou ler o versículo aqui. São filhas de Deus, espiritualmente capazes. Então, o cristianismo traz uma bênção enorme para a questão das mulheres. Só que a submissão não é tema só às mulheres. Submissão é tema aos crentes. Porque essa liberdade em que não se serve um rei terreno, mas se serve um rei celestial, fez com que muitos acreditassem, governadores, que os crentes eram insubmissos, que os crentes eram revoltados, não se dobra a ninguém, só se dobra a Deus, não obedece a ninguém. Então Pedro vai ensinar, vocês precisam, pelo bom proceder de vocês, calar a boca desses que falam contra vocês, porque Deus estabeleceu autoridades humanas e vocês precisam se submeter a elas. Então a submissão vem para todo crente, que com o seu proceder não revela maldade, revela sempre bondade, mesmo quando ultrajado. Por isso que vai dizer, sede submissos também aos seus senhores, também aos maus, porque obedecer o bom é fácil. Agora, se vocês sofrerem, é melhor que vocês sofram por estar fazendo o que é certo do que fazendo o que é errado. Então ele vai dizer, se submeta inclusive a senhores maus. Naquele tempo, deveria ter cerca de 1 milhão de escravos. Aqui, por enquanto, depois quando se fala de abolir escravatura e tudo mais, tudo vem de conceitos bíblicos, princípios bíblicos, mas naquele tempo isso não estava sendo tratado. E você tinha uma realidade muito hostil e muito diferente do que nós temos hoje. E ao olhar aqui, talvez alguns vão dizer, mas isso se aplica hoje? Se aplica inteiramente. Contudo, é óbvio que algumas portas e janelas nos abrem. Você vai ver aqui que a mulher é orientada a fazer como Sara, chamar o seu marido de Senhor. Cadê as mulheres casadas aqui? Vai chamar o marido agora de Senhor? Não é o termo, é o respeito. O respeito, o princípio do respeito, ele se mantém. Mas fica até estranho, né? Eu lembro que eu cheguei em Belo Horizonte, há 10 anos atrás, como pastor, porque eu vim também como seminarista. E eu tive dificuldade em chamar pessoas mais velhas de senhor, porque não é uma prática comum no Rio de Janeiro. Na verdade, mais velhos a gente chama de tio e de tia. E quando vai tratar com alguém, você trata como você. Foi difícil aprender a falar senhor. Quando eu aprendi a falar senhor e senhora, as pessoas não gostam mais de ser chamado de senhor e senhora, nem em Belo Horizonte, que é assim um estado mais conservador, sabe? Ah, porque o senhor está no céu. Mas me chamam de senhor. Ah, que você é pastor, né? Ah, mas tudo bem, então posso chamar senhor também. Então, o termo não é o mais importante. Agora, o respeito, ele precisa estar presente. Então, vamos lá. Só considerações até agora para poder entrar. Verso 1. Mulheres, sede vós igualmente
Na Bíblia King James atualizada fala: da mesma maneira, submissos ao vosso marido. Aqui está falando, igualmente, da mesma maneira, ou seja, ele está falando assim como os crentes, servos de Deus, se submetem a autoridades, se submetem a senhores, assim como Cristo também se humilhou e sofreu, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. A submissão, mais uma vez, não é subserviência, não é ser maltratada, não é o marido agir com autoritarismo com sua esposa, tem a ver com posicionamento, não tem a ver com valor, superioridade ou inferioridade, posicionamento de liderança. Dentro de um exército você tem o general, tem o soldado raso. Talvez o soldado raso tenha mais experiência, talvez tenha mais maturidade, talvez seja um homem de mais caráter do que o general. Mas naquele momento ali ele é o quê? Soldado raso. E precisa obedecer às ordens do general. Então, a submissão, ela tem esse fórum de respeito, de entender a maneira como Deus estabeleceu uma casa, que não significa que a mulher não seja participativa, que não significa que a mulher não tenha muitos bons conselhos, que não significa que na maioria das vezes as mulheres conseguem trazer estabilidade à sua casa, porque se você ler Provérbios, você vai ver Deus descrevendo uma mulher sábia, uma mulher que cuida do seu lar, uma mulher que administra, uma mulher que dá bons conselhos, uma mulher que eleva o seu marido. Afinal de contas, quando o marido exerce seu papel e a mulher exerce seu papel, ambos crescem. Ambos crescem. Se dentro dos nossos relacionamentos conjugais, no meio cristão, vivêssemos de acordo com a palavra de Deus, acabaríamos ou diminuiríamos drasticamente os divórcios no nosso meio. Porque tudo começa com um problema, que tem a ver com fé. Quando nós decidimos seguir a Cristo, nós entendemos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois, a partir do momento que a gente não tem espaço para negar a gente mesmo, a partir do momento que as nossas ideias, sentimentos são supervalorizados, seja do lado do homem ou da mulher, a coisa não vai caminhar, porque não se estabeleceu o padrão cristão de negar-se a si mesmo quando você deseja atingir um propósito maior. Então, o princípio do crente a gente vai chegar lá no final depois, não pagar mal com mal. O princípio do crente por ter uma vida diferente, ser alguém diferente, ele não responde com o mesmo estímulo que ele recebeu, ele responde de acordo com a sua natureza. Fizeram mal para você, você vai responder como? Com bondade. O seu inimigo te pede água, você dá o quê? Água gelada e não água com veneno. Por quê? Você é de Deus. Essa é a postura. Então ele vai falar: mulheres, igualmente sede submissas ao vosso marido. Por quê? Olha só, mas é o marido crente? Não, é o marido não crente. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, se ele ainda não é crente, se ele ainda é pagão, se ainda ele tem costumes que nada tem a ver com o evangelho, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, observando o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha que princípio que é aplicado para casamentos inteiramente cristãos ou parcialmente cristãos, é quando um lado só é cristão. Diz que o comportamento, a maneira que se vive, a paciência, o amor, o zelo, o cuidado, o respeito, falam muito mais alto do que se a mulher ficar toda hora pregando para o seu marido, toda hora escrevendo um versículo no espelho, toda hora mandando recadinhos, porque ele precisa ver um proceder diferente nessa mulher. Se for o contrário, a mulher é não crente, o marido é crente, essa mulher precisa ver um proceder diferente nesse marido. O que aconteceu com você que você realmente está diferente? Você é diferente dos outros homens que eu conheço. O seu amor, a sua lealdade, o seu respeito, a sua maneira de me honrar, a sua maneira de me valorizar. Então a mulher diz: o que é isso? Que homem é esse? É um homem de Deus. E ele vai continuar:
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelo. Isso aqui são penteados. Algumas Bíblias vão traduzir como tranças. Adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, então, o seu aspecto do interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aí aqui vem uma instrução a qualquer mulher, casada ou não casada. E pode ser aplicado, inclusive, aos homens. Aqui está dizendo da mulher, presta atenção, está dizendo da mulher que tem um marido não crente e que quer ganhar esse marido. Na nossa cultura, o que se ensina desde lá de trás até hoje, para você manter um casamento ou manter um marido satisfeito, muitas vezes a aposta é na beleza física, no que é exterior. Então entende que se ela for extremamente bonita, se ela estiver sempre arrumada, se ela tiver bom gosto, se ela cuidar da sua aparência, ela está tranquila. O marido é dela. E você sabe que isso não é verdade. Tem homens com mulheres lindíssimas e que não guardam a fidelidade com a sua mulher. Aqui então diz que para ganhar esse marido, não é com coisas externas que você vai ganhar. E uma mulher solteira que deseja se casar não deveria atrair ninguém, somente, vou falar somente porque tem que ter também, certo? Somente pela sua beleza exterior. É errado se vestir bem? Sim ou não? É errado usar maquiagem? Em outros tempos achavam que era. Não é. É errado fazer um bom corte de cabelo? Pintar o cabelo? Fazer penteado? Usar joias? Não. Mas quando você agrega valor demais ao que é o exterior, e dependendo de como você se ornamenta, se veste, você não vai atrair o homem que você gostaria de atrair para a sua vida. Porque você não se preocupou em cuidar da beleza interior, de ser uma mulher humilde, cheia de respeito. Aqui fala, um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso se aplica também aos homens? Também aos homens. Numa sociedade que cada vez mais explora o estético, de tal maneira que os homens, pela moda, tendem a ficar cada vez mais vaidosos e femininos. Porque a moda é ditada por um público não cristão. Precisamos de estilistas cristãos. Fazer uma moda, mas não é para fazer aquela moda baranga evangélica, não. Fazer uma parada maneira, entendeu? A gente tem umas camisas que a gente vende com os adolescentes, são todas camisas legais, bonita, de bom gosto. Usam por anos. Fazer moda boa. Então aqui as vestimentas vai dizer, tem que ser assim. Aí diz verso 5, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora, ou seja, no outro tempo, as mulheres santas, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas de Sara, gente. Somos chamados filhos de Abraão por causa da fé, filhas de Sara. Isso aqui é um elogio, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e antes de criar um bloqueio, submissão, falando não sei o que essa palavra está me ensinando? Que tipo de mulher você pode se tornar? Ao olhar para a palavra de Deus, o que pode se aprender com Sara? O respeito, a mansidão. O que pode? Eu vi um sermão do pastor Hernandes nesse texto, e ele deu um exemplo. Agora eu não guardei os detalhes da mulher de onde era, mas era um país do Oriente aí. E a mulher toda vez chegava no culto lá chorando. E aí o pastor perguntava qual que era o problema, e ela falou assim, o problema é que eu moro com um demônio. Meu marido chega em casa, bêbado, me bate, machuca as crianças. Me despreza, fala contra mim, me xinga. O pastor orou com ela, vai embora. No outro dia ela volta chorando de novo. O que foi? Qual o seu problema? Meu problema é o marido. Aí falou mal do marido de novo.
E assim foi por umas 3 vezes. Depois o pastor deu um conselho que na maioria das vezes não se é dado, né? A gente já parte para outro extremo. E diz o seguinte: você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa, você vai chegar na rua e vai comprar uma bacia. E quando o seu marido chegar, do jeito que ele chega em casa, você vai lavar o pé dele. Ela falou: pelo amor de Deus, que lavar o pé dele? Se fosse para encher a bacia de água quente para jogar nele, teria mais sentido. Não, você vai fazer isso. E ela obedeceu. Isso serve para tudo, gente? Eu vou falar aqui do exemplo, mas isso é aplicado em todos os sentidos? Vai dar certo com todas as pessoas? Não. Mas lá aconteceu. Chegou esse marido, bêbado, muito bêbado. E ela, quando ele chegou, ela disse: meu bem, vem cá que eu vou lavar seus pés. Ele entendeu muito bem, estava mais para lá do que para cá. No outro dia ele chegou um pouco melhor. E ela disse: você chegou, vem cá, deixa eu cuidar de você, deixa eu lavar os seus pés. E ele ficou muito intrigado com aquilo. O que está dando em você, mulher? Está ficando maluca? Mas não bateu nela nesses dias que ela lavou o pé. Aí ela disse assim: não, eu estou fazendo o que o meu pastor mandou fazer. Aí ele falou assim: eu quero conhecer esse pastor. E foi lá no culto, no primeiro culto, esse homem se converte. Agora estou lembrando de mais detalhes. E eu sei que essa família, eu acho que vai ser entre os Zulus, se eu não me engano. Essa família, os filhos dessa família se tornou a família base do avivamento que aconteceu entre os Zulus. Coisa extraordinária. A partir de uma obediência a um princípio bíblico. A gente às vezes racionaliza os nossos comportamentos, as nossas atitudes, achando que vai ser coerência, vai ser racional. E a gente esquece de olhar para a palavra de Deus com fé, acreditando o que Deus pode fazer além da razão. Porque Deus, ele transforma coração, gente. Quantas vezes numa discussão um casal não conseguiu pacificar o coração do outro? Mas talvez uma oração, talvez um momento na palavra de Deus, talvez uma outra pessoa que aconselhou, as coisas se acalmaram. Nós precisamos de um agir de Deus no nosso coração. E é obedecendo a palavra de Deus que isso acontece. Deixa eu acelerar. Maridos, vós igualmente. Olha, o igualmente que tinha para as mulheres, também tem para os maridos. Assim como tem submissão que acontece com autoridades, assim como tem submissão com os senhores, assim como Cristo sofreu, vós, maridos, igualmente, da mesma maneira, o mesmo espírito, a mesma toada. E o que ele fala para o marido? Fala pouco. Em outras partes, Paulo vai falar mais do que Pedro, para marido. Vivei a vida comum do lar, com discernimento. Num tempo, numa sociedade que o marido não participava da casa. Aqui não é vida comum do lar lavando louça, limpando o chão, não é isso não, tá, gente? Também pode ajudar. Mas não é isso. É o homem que não era participativo na sua casa, tudo ficava por conta da mulher e das suas servas, ele não se metia na criação de filhos e muitas vezes abandonava sua mulher num quesito necessário, que é vida sexual. Então vai dizer, e esse termo liga isso, a vida comum do lar, a satisfação sexual, a vida do casal, a unidade, ao vínculo familiar. Maridos, igualmente, cuidem dessa família, porque os maridos são colocados aqui como autoridade sobre o seu lar. E aqui vem uma responsabilidade, porque a autoridade não pode ser usada de forma leviana. E olha as responsabilidades que são colocadas sobre ele. Tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Outras traduções vai usar a expressão honrando as suas mulheres, dando honra a elas, as elevando, respeitando-as. Então, numa cultura em que a mulher não era respeitada, não era honrada, não era bem vista, não era cuidada, e aqui fala sobre ela ser mais fraca. É o quê? Psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente? Não, porque você vai continuar e aí vai dizer, olha, tratai-a com dignidade, porque sois mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros, são juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa vossas orações. Então aqui, o marido que não cuida bem da sua casa, sendo ele sacerdote do lar, se ele não cuida bem da sua casa, se ele não honra sua mulher, se ele não trata com proteção e cuidado de sua esposa, que é mais frágil, especialmente o texto aqui diz, fisicamente, isso é indiscutível.
Tem umas mulheres que são mais fortes, mas é exceção. Geralmente é o contrário. A estrutura masculina, por si só, ela é mais forte. Então vai dizer, o homem que não cuida dessa casa desse jeito, sabe o que vai acontecer com a oração desse sacerdote? Vai ser interrompida. Não vai ser aceita. Olha que coisa forte. Então o marido cuida dessa casa, cuida dos filhos, cuida da esposa e ora a Deus em favor dessa casa e Deus ouve essa oração. Mas se o marido não faz isso, ele interrompe as suas orações diante de Deus. E não é só porque Deus não ouve, porque ele mesmo pode deixar de clamar a Deus por essa família. Então esse é o contexto. E depois a gente chega no verso 8. Então ele vai falar sobre a questão das autoridades, vai falar sobre os senhores, vai falar sobre Cristo, vai falar sobre casamento, relação de submissão e autoridade, e depois ele faz um fechamento que inclui tudo isso, e diz, isso é para todos os crentes. Aí aqui a gente entra. Como perseverar na nova vida? Verso 8. Finalmente, outras Bíblias vão colocar, concluindo, sede todos de igual ânimo, tende o mesmo pensar, é uma tradução também utilizada. Tenha a mesma maneira de pensar. Não é que a gente pensa igualzinho todas as coisas, mas a gente tem o mesmo princípio e a gente tem a mesma base. Que para os crentes é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Tem gente que está confusa na vida, que não sabe qual caminho tomar, porque não viu isso aqui. E quando vê isso aqui e confronta com as suas vontades, quer rejeitar a palavra de Deus. Não rejeite, sabe por quê? Lembrando que eu falei no início, é o único caminho. Ah, mas tem uns buracos aí que eu não quero passar por eles. É o único caminho. Você vai escolher outro caminho? Essa é a base. Crentes têm a mesma base de pensar, tem o mesmo Senhor que instrui. Na relação marido e mulher, ambos se edificam. Marido chama a atenção da mulher, a mulher chama a atenção do seu marido. Nesses dias, minha esposa me chamou a atenção. Ó, isso aqui que você fez foi errado. O que eu tinha que falar? Tá certo. Porque qual que é a nossa primeira reação quando alguém nos agride e ofende? Nem quis ofender ou agredir, né? Quando chama a nossa atenção, a gente quer rebater. Não é assim? Ó, você deixou seu prato aqui, e você que deixa todo dia sua toalha lá na... Cara, é uma coisa, não tem nada a ver com outra, certo? Então, primeira coisa, enchendo-se do Espírito. O Espírito traz para a gente alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Encha-se do Espírito e você vai ver essas coisas na sua vida. Alegria. Tem gente que está amargurada, peça, Deus, encha meu coração de alegria. Ah, porque Deus quer que eu seja feliz. Dependendo como você define felicidade, não é isso que Deus quer para você. Dependendo de como você define. E se tiver que passar por dificuldades, o que não falte na sua vida, em nome de Jesus, seja a presença de Deus. Quando a gente entende que a presença de Deus é quando Moisés diz, olha, se a sua presença não for conosco, Senhor, não queremos ir. A terra prometida, mana, leite e mel, eu vou dar a vitória para vocês, Senhor, se o Senhor não for conosco. Não adianta estar numa terra que mana leite e mel. Melhor continuar comendo maná. Melhor ficar comendo, igual o João Batista, mel e gafanhoto. Mas tem a presença de Deus. Então ele vai dizer, compadecidos, fraternalmente amigos. Aqui, alguns estudiosos chegam a falar da importância de você ter amigos crentes. Há uma fraternidade em Cristo, mas há uma amizade que precisa existir. Porque há amigos que são mais chegados do que irmãos. E aí vai dizer, misericordiosos e humildes, só o Espírito pode dar isso para a gente. Perseverar na nova vida é olhar para essas coisas e dizer, meu Senhor, me encha dessas coisas. Que eu seja uma pessoa de compaixão, que eu seja uma pessoa amiga, leal, que eu seja misericordioso quando eu vejo uma coisa errada, que eu não seja a pessoa que vai pegar uma pedra e tacar, mas eu seja aquela que vai ajudar, vai levantar,
vai chegar junto, vai perguntar como é que está, como é que eu posso ajudar? Deu tudo errado, você viu? Vi que deu tudo errado, mas adianta ficar verbalizando sobre isso? Não. O que a gente faz daqui para frente? Como é que eu posso te ajudar em relação a isso? Misericordiosos, humildes, aceitar repreensão. Como temos dificuldade de aceitar repreensão. Como temos dificuldade para poder nos submetermos a outras pessoas. Segundo, mortificando as paixões da carne, que são, se você pegar também em Gálatas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, que está ligado à rebeldia, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, desunião ou dissensões, facções ou divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Fuja dessas coisas, abstenham-se das paixões carnais. Todos nós temos potencial para todas essas coisas. Todas. Não, isso aqui não tem não. Eu sou um cara da paz, tem discórdia comigo não. Todo mundo tem. Não, essa sexualidade aqui, impureza sexual, que é isso? Sou santo. Todos temos potencial para todas essas coisas da carne. Então, mortifique as paixões da carne. Ele vai dizer, não pagando mal por mal, injúria por injúria. Alguém já disse que o modo diabólico é você pagar com mal quem te fez o bem. Existe isso. A pessoa recebe o bem e paga com mal. O lado humano é você pagar o mal com mal e o bem com bem. Foi bem contigo? Beleza. Foi mal? Então mal vai receber. Mas o modo divino é o contrário. Eu recebo bem, faço bem. Eu recebo mal e eu faço o bem também. Porque eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Mortifique as paixões da carne, não deixa levantar aquele sentimento de justiça humana. Mas olha o que ele fez, você tem direito. Tem coisa que você tem que aprender a abrir mão. Tem coisa que você tem que abrir mão. Eu tenho que sofrer de tudo. O tema é muito amplo, gente. Tem que sofrer de tudo? Não. Existem coisas dentro do casamento que a mulher não pode aceitar. Há desrespeitos. Há exigências que a mulher não pode. Porque antes de tudo ela está submissa à palavra de Deus também ao Senhor. Se não condiz, ela tem que rejeitar, pedir ajuda. E se for o caso, arranjar arruaça nesse casamento por causa disso, porque está exigindo o que não pode. Dentro do trabalho, mesma coisa. Existem leis trabalhistas que te defendem. E é legítimo, se alguma coisa está acontecendo errada, você buscar os seus direitos. Mas tem hora que as pessoas estão inventando direitos. Não estão tolerando mais nada. E isso não é bom. Isso não tem a ver com o espírito de quem é de Deus. Terceiro, mergulhando na nova vida. Amar a vida. Olha, quem quer ver dias felizes? Verso 10. Quem quer ver dias felizes precisa aprender a amar a vida. Amar a vida. Tem gente que reclama da vida. Reclama da vida não. Ame a vida. A vida é algo maravilhoso que Deus te deu. E você precisa preservar. Amar a vida é tornar a sua vida mais graciosa. Amar a vida é você criar ambiente mais agradável na sua casa. Amar a vida é você tratar as pessoas com mais respeito e amor. Amar a vida é você valorizar tudo que você tem para desfrutar de forma legítima. Amar a vida é você cuidar de si mesmo. Porque se você não cuidar de si mesmo, a vida vai embora, aí fica ruim viver mesmo. Cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, ter realizações, ame a vida, suspire pela vida. Não inicie a semana, o dia para baixo, mas fala com Deus, Senhor, põe amor no meu coração pela vida, que eu tenha um ânimo. Tira da sua boca reclamações. Gente, o que sai da nossa boca, a palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio, certo? Mas tem hora que parece que a coisa volta. Controla o que você fala e você vai ver como é que isso vai fazer bem para o seu coração, para o seu ânimo também. Reforços negativos são péssimos. Faça reforços positivos. Depois ele diz, controle a língua. Controlar a língua não é fácil, gente. É fácil ou não? Não. Não é fácil controlar a língua. Guardar segredos, dizer o que se está pensando. Eu falei mesmo, é verdade. Mas machucou. Alguém já disse,
Meu pai que dizia, mas ele citava alguém, que eu nunca lembro quem era. Tem coisas que é melhor você escrever do que falar. Você escreveu, releu, não caiu bem, você apaga. Mas depois que você falou, dá uma trabalheira para consertar. Não dá? Guarde a sua língua. Porque com a língua, diz Provérbios, você coloca uma pessoa no céu, ou você joga ela no inferno. É com a língua que você abençoa os homens ou amaldiçoa os homens. É com a língua que você prega o evangelho e dá oportunidade de salvação para as pessoas. Terceiro, dentro de mergulhando na nova vida, amar o bem e detestar o mal. E quarto, buscar a paz e se empenhar para alcançá-la. Gente, buscar a paz é trabalhoso demais. E aqui não é só uma simples tentativa, é necessário empenho. Eu tenho que me empenhar para alcançar a paz. Tem que engolir sapo, tem que levar mais leve certas palavras. Tenho que ter sabedoria. A coisa mais fácil que existe é você arranjar briga. Sai daqui e fala assim, eu vou arranjar uma briga com os 3. Você arranja fácil. Ali no estacionamento da igreja dá para rolar. Entendeu? Fácil. Agora, empenha-te por alcançar a paz. Faça uma demonstração de amor. As pessoas são até deslocadas, e aí eu me incluo. Melhorei nisso. Fala a pessoa que você a ama, sem más intenções, obviamente. A pessoa fica desconcertada, é tão difícil falar sobre essas coisas. Tão difícil tratar bem, receber o bem. Quando alguém chega assim fazendo muita coisa boa, o que as pessoas já pensam? Tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa por trás. Isso aí, o que você quer? Não, nada não, só queria te abençoar nesse dia. A pessoa fica assim, ó. Lembro que lá em Friburgo, a gente foi fazer uma ação evangelística distribuindo. É interessante, certo bairro a gente distribuiu água para quem estava correndo, todo mundo pegou, ninguém achou nada de ruim. Aí a gente foi fazer num bairro um pouco mais elitizado lá, as pessoas não pegavam água não. Uma ainda falou assim, o que tem aí? Água, é lacrada, copinho, não tem nada. Ah, é? Então eu posso tomar? Ah, lógico. Sou desconfiada, mas de graça. Nós já fizemos aqui na Cristiano Machado, com os adolescentes, evangelização, entregando um folhetinho com uma bala. Teve um menino que ganhou dinheiro. Entregou a bala e o carinha deu R$2 para ele. Não é possível que alguém está dando alguma coisa, certo? É hora que é difícil entender que alguém está dando alguma coisa. Ok. E por último, confiando no Senhor. Aqui está a chave de tudo, irmãos. Porque assim como as orações do marido são ouvidas diante de Deus, aqui no verso 12, a oração dos crentes é ouvida quando eles colocam em prática o que está aqui do verso 8 ao verso 11. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aqui é total confiança em Deus. Senhor, tu estás vendo o que está acontecendo comigo no meu trabalho. O Senhor está vendo o que está acontecendo no meu casamento. O Senhor está vendo o que está acontecendo no relacionamento com os meus filhos. O Senhor está vendo o que está acontecendo em relação aos meus pais. Mas Deus, eu quero ser moldado para que eu veja algo diferente nesses lugares que eu estou. Eu quero ser modificado. Onde vai entrar a humildade em mim? Onde vai entrar a autonegação? Onde vai entrar o respeito? Onde vai entrar o amor? Onde vai entrar a busca pela paz? Senhor, o Senhor está vendo tudo isso. Deus é Deus que ouve a nossa oração, vê o que a gente está passando e age em nosso favor. E age. Ah, mas e se eu não receber isso em vida? Aí você lembra do verso 11 do capítulo 2. Vós sois peregrinos e forasteiros. Forasteiros. Não coloque sua máxima expectativa de vida aqui, porque o cristão, na sua nova vida, foi chamado para colocar sua máxima expectativa no reino celestial. Amém? Vamos orar. Convido você a ficar em pé para te dar uma disposição nova. E peça ao Senhor
para que você seja perseverante na nova vida. Confronta sentimentos errados, busque conhecer a palavra de Deus, ore a Deus constantemente e entenda que tudo isso você só pode fazer porque o Espírito Santo já te concedeu salvação e as condições necessárias. E quando se fala do justo aqui, nós já somos chamados de justos por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo. Porém, práticas boas, consequências boas. Práticas ruins, consequências ruins. Isso vale para todo mundo, crente e não crente. Feche seus olhos. Gostaria de orar contigo. Coloque a sua vida e o seu coração na presença de Deus. Se alguém entre nós ainda não entregou sua vida a Cristo, Ele é o Senhor dos senhores. Se aqui fala de submissão à autoridade, Ele é a máxima autoridade. Se fala do marido como autoridade, o Senhor Deus, Senhor Jesus, é a máxima autoridade do homem e da mulher. Ele é a autoridade das autoridades. E o nosso coração precisa se render ao Senhor. Um coração rendido ao Senhor é um coração que aprende a se render às outras coisas que são necessárias, porque obedece ao seu Senhor. Se você deseja entregar sua vida a Cristo hoje, faça isso com uma oração. Você que está na internet quer fazer isso, você pode fazer com uma oração. E pode clicar no nosso link que tem aí com vocês, para poder aprender mais sobre o Evangelho e aprender mais sobre aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Quero orar por você. Feche seus olhos. Tem alguém entre nós que deseja entregar sua vida a Cristo? Se tiver, levante suas mãos e a gente vai orar por você também. A maioria daqui já fez isso, mas talvez você veio hoje e você precisa receber Jesus Cristo como Senhor, como autoridade da sua vida. Você precisa se submeter a Ele. Tem alguém hoje que deseja fazer isso? Se tiver, levanta a mão assim alto para eu poder ver. Eu gostaria de me alegrar e orar pela sua vida a esse respeito. Tem alguém? Aqui embaixo não vi ninguém. Se tiver, levanta a mão alto para eu poder enxergar. Na galeria temos alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo. Lá do outro lado aqui tem? Aqui está junto com a gente. Alguém mais? Senhor, que essa nova vida transforme a gente de dentro para fora. Que essa nova vida permita a gente ver todos os aspectos dos nossos relacionamentos de uma forma completamente diferente. Deus, prove o nosso coração e, havendo nele maus caminhos, guia-o a um caminho eterno, que é o caminho do Senhor. Nos perdoe, Deus, porque frequentemente fraquejamos diante das paixões da carne. Mas aqui estamos para pedir perdão ao Senhor e pedir a força do Teu Santo Espírito para nos conduzir a uma vida de obediência e que agrada ao Senhor e que dá bom testemunho do Seu nome. Ó Deus, oramos por parentes, talvez alguém aqui, uma mulher tem um marido em casa que ainda não se converteu ao Senhor. Talvez tenha um marido que a sua esposa ainda não se converteu ao Senhor. Talvez tenham pais que têm os seus filhos que ainda não se converteram ao Senhor. Talvez tenham filhos aqui que os seus pais não se converteram ao Senhor. Nós oramos para que eles sejam boa testemunha no ambiente em que eles estão. Que pelo proceder deles, essas pessoas sejam ganhas para Ti. Porque Deus, elas precisam de salvação. Nós não podemos deixar de clamar pela salvação dos nossos amados, de quem está conosco, seja marido, seja mulher, seja filhos, sejam amigos, sejam colegas de trabalho. Senhor, coloque o Seu testemunho na nossa vida, para que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. Assim oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Gente boa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Deixa seu like aí, beleza? E também eu convido você a fazer sua inscrição em nosso canal e na Oitava TV. O sininho apitará aí toda vez que houver uma nova postagem. Aqui você tem conteúdo substância para a sua vida, para a sua família e de modo particular para as suas crianças. Siga conosco, que o Senhor Jesus te abençoe em tudo, que a sua vida avance e que o Senhor te dê a paz. E se você ainda não tem igreja,
bem-vindo! Participe da nossa família, a família Oitava Igreja. Amém? Um abraço, gente boa!